Fala, galera! Bom, então vamos começar a maquiagem com o rosto limpinho. O primeiro produto que eu passo é esse primer da NYX. É importante passar o primer antes para dar uma textura melhor na sua pele, para a maquiagem fixar melhor e ficar por mais tempo. Então eu sempre passo primeiro um primer. Agora eu venho com a base da Tracta, essa daí é de alta cobertura. Ela é muito potente, tanto que eu passo bem pouquinho e olha o efeito que fica, gente. Então eu passo primeiro com o pincel Kabuki, os pincéis são da Maria Margarida. E depois eu venho com a Beauty Blender, dando uma textura melhor na pele, espalhando bem direitinho. Agora eu venho com um corretivo bem mais claro que minha pele, eu vou iluminar todas as áreas que eu normalmente iluminaria, mas bem pesado dessa vez. Então abaixo dos olhos, na testa, no meu queixo. E depois eu volto com a Beauty Blender e vou espalhando todo esse corretivo, que essa é só a primeira camada de corretivo bem clarinho que a gente vai passar. Então eu venho espalhando bem bonitinho, uma peruca, e espalho bem. Agora, para dar uma potencializada nessa coisa clara, eu venho com o batom Rainha da Neve, que é esse batom branco, e venho passando nessas áreas que eu passei o corretivo clarinho. Então, abaixo dos olhos, na testa, no nariz e no queixo. Depois que eu tô assim, com a cara bem branca, eu venho com esse outro batom, que é o Jasmine, e vou passar nas minhas áreas de contorno. Então, abaixo do ossinho da minha bochecha, na minha testa, na minha mandíbula. E depois eu vou contornar o nariz também com ele, mas com um pincelzinho um pouco menor para eu ter mais precisão. Então eu venho contornando meu nariz desde o início da minha sobrancelha até a ponta do meu nariz, para ele ficar bem marcado, tá? Essa maquiagem é artística, então a gente vai marcar bastante. Agora eu venho com um pó bem clarinho, quase branco, nas áreas de iluminação. E nas áreas que eu fiz o contorno, eu venho com um pó bronzer mesmo, com um pincel de blush, para selar todos esses produtos cremosos e eles ficarem no lugar. Agora eu faço minha sobrancelha com esse produto da Anastasia Beverly Hills, que eu gosto bastante. E volto com o batom Jasmine, passo diretamente no meu olho e vou esfumar. A princípio, essa era a única sombra que eu ia passar no meu olho, tá? Então eu vou esfumando ela bem bonitinha, quase chegando na minha sobrancelha, pra ficar uma coisa bem marcada. Acontece que, na hora que eu vou fazer o delineado do outro olho, daquele que ainda não tá feito, eu borrei e não limpava por nada, então eu tive que escurecer esse olho. Então o que eu faço? Eu pego uma sombra mais escura, com o pincel de ponta cabeça, vocês estão vendo que ele tá, tipo, tô pegando ele por cima pra baixo, eu vou esfumando no meu olho. Por quê? Isso dá um efeito de cut crease esfumado, tá vendo? Que ele fica bem marcado, não fica nada muito esfumado. É esse efeito que eu quero. Aí eu venho com o meu delineador preto, né, pra fazer outro olho. Falei, bom, borrei um, vou gravar o outro, né, fazendo, porque vai dar tudo certo. Acontece que às vezes na vida, assim, a gente quer fazer as coisas, mas o mundo conspira contra. Então o que aconteceu? Já era de madrugada, eu já tava meio frustrada que o outro tinha borrado. Então ao invés de acertar, eu também caguei nesse olho. Então nessa hora a gente faz o quê? A gente para, respira, conta até 10 pra não parar de gravar. E daí limpa com delineado. Eu limpei com demaquilante, passei de novo a sombra e continuo delineado como se nada tivesse acontecido. Então delineado, gente, não tem muito segredo. É prática. É firmeza na mão e é treinando habilidade. E uma coisa que eu sempre falo é, esteja com a mão bem firme e sempre olhando para outro olho para não ficar diferente, ok? Agora eu mudo de delineador, eu venho com essa caneta delineadora e vou fazer o canto interno do meu olho. É tipo aquele cantinho que eu faço, que falo que é meio indiano, só que ao invés de ir em direção ao meu nariz, eu vou fazer ele mais para baixo do meu rosto, porque é um animal e tal. Eu achei que ficava mais coerente assim e ficou um formato diferente. Eu normalmente passo com um pincel bem fininho, mas como eu tava com o pincel chanfrado, eu mudei para essa caneta delineadora, que é super prática e é muito bom esse produto, inclusive. Agora eu venho com essa base de sombras da NYX na cor branca, se você tiver um lápis branco pode ser também. Eu vou passar na minha área d'água e um pouquinho pra fora dela, porque isso vai dar a impressão de que o meu olho é maior, dá uma inocência no olhar. Isso é muito bacana, já que é um animalzinho. E agora eu vou pegar uma sombra marrom, delimitar essa minha nova área, essa minha nova linha d'água, né? E depois eu venho com uma sombra marrom um pouquinho mais clara e vou esfumar pra não ficar nada muito marcado. Vai ficar uma coisa bem bonita, depois quando a gente colocar os cílios nessa área, fica bem legal. E agora eu venho com o batom Bruna e eu vou fazer um narizinho vermelho, tipo Rudolph. Eu basicamente fiz um nariz aqui, eu tava meio que olhando muito pra baixo assim e cortou a parte em que eu pintava. Mas enfim, é só pintar meio que a ponta do seu nariz. E depois eu venho com glitter, porque né, gente, eu tô na vibe do batom vermelho com glitter. Glitter é vida! E eu passo glitter no meu nariz.
Agora eu volto com o batom Rainha da Neve e com o próprio aplicador dele eu vou fazer as marcações no meu rosto. Eu faço primeiro de um lado porque eu queria fazer uma coisa simétrica, então eu fiz primeiro de um lado pra depois copiar do outro. Você pode fazer do jeito que você achar interessante, mas eu achei que nessa maquiagem em específico a simetria ia ficar bem interessante. Então eu faço bolinhas maiores e depois eu dou uma invertida no pincel com a pontinha menor dele e vou fazendo pontinhos menores. Eu também acabei fazendo no meu corpo, depois vocês vão ver mais pra frente, mas usando o mesmo esquema. E daí agora eu venho com o batom Cisne Negro, que é aquele preto com brilhos. E eu vou passar só no meu lábio superior, bem marcadinho, bem delineado, bem bonito. Porque no lábio inferior nós vamos passar outra cor. Uma coisa que eu não mostrei que eu fiz foi uma linha preta ligando a minha boca ao meu nariz com o mesmo batom. E como eu disse, agora eu venho com o Jasmine passando no lábio inferior para fechar o look. Você pode não passar nenhum batom embaixo, mas eu achei que com ele ia ficar mais interessante. Aí, como eu disse, eu fiz algumas bolinhas no meu corpo. No corpo eu obviamente fiz maior, porque ficava um pouco mais coerente, né, com o look. Mas você pode fazer do jeito que você achar interessante. Eu passei também um pouco de bronzer, porque como meu rosto estava muito bronzeado pro meu corpo, tava um pouquinho estranho. Então eu passei um pouquinho de bronzer no corpo para fechar a maquiagem. E o resultado final da maquiagem é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para receber as novidades. Deixe seu joinha, que é muito importante. E claro, deixe seus comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês e responder. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau!